Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um episódio do No Ponto para um Ponto. No episódio de hoje, nessa playlist em especial, a gente segue trabalhando a prova de 2024, o TPS do ano de 2024, e hoje olhando especificamente para o item 3 da questão de número 53, é uma questão de História Mundial. Vamos lá! Bom, esse é um item cujo conteúdo é difícil de a gente identificar diretamente no edital. Ele mescla algumas coisas, mas aquilo que é trabalhado efetivamente aqui não está claro no edital de História Mundial. Não existe nenhuma alusão à República de Weimar no edital, não existe nenhuma alusão à economia do pós-Primeira Guerra Mundial, fala-se muito da economia do pós-Segunda Guerra Mundial no edital de História Mundial, mas é um item que a gente pode situar ali no subitem 1.2, que olha para as fases do capitalismo. É importante observar, né, como a economia alemã está claudicando às vésperas da crise de 29. Mas eu diria que esse item trabalha mais especificamente o item 3.6, olhando ali para uma história das relações internacionais que marca a seção 3 do edital. O item 3.6 fala mais especificamente da Paz de Versailles e da ordem mundial decorrente do Tratado de Versailles. A Alemanha é quem mais sofre com os entendimentos que são construídos ali no pós-Primeira Guerra Mundial em Paris. A Alemanha é declarada a principal culpada na Grande Guerra pelo primeiro conflito mundial e vai ter que lidar com sanções severas, tem que pagar a indenização, vai ter que se desmilitarizar. E ao contrário do que se poderia esperar, o governo alemão, no começo dos anos 20, escolhe não confrontar diretamente aquilo que foi determinado em Versailles, mas desdobrar a chamada Erfüllungspolitik. Antes de a gente falar dessa política alemã do início dos anos 20, vamos dar uma olhadinha no item. Segundo o economista John Maynard Keynes, após a Primeira Guerra Mundial, sem a restauração da economia alemã, era impossível a recomposição de uma civilização e economia liberais estáveis na Europa. Pensamento que influenciou os franceses a tolerar uma política de realização alemã após 1924, que mesmo assim, e devido à longa relutância francesa, terminou por enfraquecer a economia na Alemanha. Essa ideia de política de realização é uma coisa estranha, né? Parece que foi um item meio mal traduzido do inglês, mas percebam que o item acaba ressaltando uma certa passividade alemã no que diz respeito ao exercício da sua política econômica. Maynard Keynes influenciou os franceses, que passaram a ser tolerantes aos alemães. O que a gente percebe na década de 1920, como eu já adiantava antes de ler o item, na verdade, uma conduta diferente dos alemães. Os alemães não se opõem, embora, claro, não gostem das imposições de Versailles, mas buscam, num primeiro momento, através dessa Erfüllungspolitik, essa política de cumprimento, buscam como estratégia, de alguma forma, tentar, no início dos anos 20, cumprir à risca aquilo que foi determinado em Versailles, tentar pagar as reparações absurdas, né, imensas que foram impostas, tentar ali promover a desmilitarização com a intenção, primeiro, de provar para a Grã-Bretanha e para os Estados Unidos que essas obrigações eram um produto de um devaneio francês. Essas metas eram sufocantes, essas metas inviabilizariam a própria Alemanha. E a partir do momento que se mostrasse ali obediente, cooperativa, eu diria que um objetivo secundário dessa Erfüllungspolitik seria justamente de buscar uma melhor relação com os Estados Unidos, principalmente, né, com Washington e também com a Grã-Bretanha, tentando de alguma forma isolar os franceses na Europa, os franceses que vinham
se aproveitando da fragilização da Alemanha para tentar maximizar os seus ganhos, a sua influência na Europa Ocidental. Então, a Alemanha, ela quer forçar, através do seu comportamento, né, mostrando a inviabilidade, mostrando o quão complicado era, de fato, pagar o que era cobrado em Versailles. A Alemanha queria forçar uma revisão pacífica do tratado, daquele compromisso estabelecido na França do pós-Primeira Guerra Mundial. Então, não dá para a gente falar que houve uma mudança de postura da França para aceitar a Alemanha, porque o Keynes disse que era importante que a Alemanha se desenvolvesse. Na verdade, a França muda de postura em 1924, e essa parte do item está correto, porque o país se vê isolado mesmo, né? Não por conta da pressão dos economistas britânicos, não porque não havia outra alternativa que não contribuir para o crescimento, para o restabelecimento da Alemanha, mas o próprio fracasso daquele pragmatismo realista francês, a ação truculenta desdobrada pelo país ali no começo dos anos 20, que isolou o país, desgastou as relações da França com os vizinhos, né? Tudo isso acabou contribuindo para uma certa mudança no comportamento francês. Claro, não vai ser uma mudança espontânea do Poincaré, que era um grande nome do revanchismo francês contra a Alemanha, mas vai ser uma política resultante principalmente das pressões dos Estados Unidos e da Grã-Bretanha, que eram os países que tinham capital para financiar a reconstrução da Europa. A Alemanha declarou moratória no ano de 1923. A Alemanha declara muito claramente que não tem condição de pagar pelas reparações. O Raymond Poincaré não é nada condescendente, não é nada. Não recebe com bons olhos essa notícia, né? Não ajuda nem um pouco os alemães, pelo contrário, ele vai ordenar a invasão do Vale do Ruhr, uma invasão franco-belga que acontece logo após a moratória alemã. Como eu disse, Poincaré, a palavra que eu buscava era compreensivo, não foi nada compreensivo com os alemães. E a Alemanha acaba adotando uma resistência passiva em relação aos franceses. Quando a França invade o Ruhr, a Alemanha não bate de frente com a França, primeiro porque quer estabelecer uma política pacífica, né? Um diálogo com os outros países. Segundo, porque nem tinha condições, que era um país que vinha passando por um profundo processo de desmilitarização. Então, a Alemanha vai resistindo a essa truculência francesa e o resultado é a hiperinflação na Alemanha, que de alguma forma transborda também para a Europa, desvalorizando o próprio franco, desvalorizando a própria moeda francesa. Como resultado desse contexto conturbado ali na Europa continental, Estados Unidos e Grã-Bretanha começam a pressionar a França por uma mudança de atitude. Ameaçam cortar o dinheiro, ameaçam cortar as linhas de crédito e, com isso, a França recua, aceita ali uma saída negociada. No curso de Política Internacional, a gente fala sobre todos os movimentos feitos pela Liga das Nações, no sentido de negociar questões de território no pós-Primeira Guerra. Uma delas envolve o Vale do Ruhr. E para além de pressionar por uma mudança na postura francesa, Estados Unidos e Grã-Bretanha também acenam para a Alemanha de forma positiva através do plano Dawes. Então, Washington, na verdade, Wall Street, né, vai ajudar a Alemanha. O banqueiro estadunidense Charles Dawes vai ajudar ali no reerguimento da Alemanha, reorganizando o pagamento das reparações impostas a Berlim, as reparações de guerra, escalonando as parcelas a perder de vista, aumentando essa capacidade de arrecadação do Estado alemão e oferecendo crédito à Alemanha. Crédito que faz com que o período entre 1924 e 1929 seja conhecido nessa breve história da República Weimariana, da República de Weimar, como os anos dourados de Weimar. Tem-se uma nova moeda para resolver o problema da hiperinflação, um boom econômico, a modernização industrial. A Alemanha recupera os patamares, né, o patamar
que diz respeito ao desenvolvimento da economia, ela recupera os patamares pré-guerra, consegue estabilizar a sua sociedade, e o que vai dificultar a situação na Alemanha tampouco são os franceses. Os franceses não mudam posição, né, de forma condescendente, não mudam posição em relação à Alemanha de maneira autônoma. Os franceses não são os responsáveis pela crise que vai assolar a Alemanha no final da década de 20, o que vai impedir, o que vai trazer como consequência o fim desses anos dourados, a problematização desses anos dourados, é a crise de 29. Uma crise que afeta o mundo inteiro, mas que vai afetar em particular com muita força, com muita profundidade a Alemanha. A partir da crise econômica, porque o país passa entre 1929 e 1933, que traz consequências políticas, o caminho está aberto para a chegada do Hitler ao poder e para o estabelecimento do Dritte Reich, né, Terceiro Reich. E aí vocês já conhecem a história, e certamente em outros itens, em outros momentos aqui no Ponto para um Ponto, a gente vai ter a oportunidade de comentar a respeito desse tema que é tão cobrado na prova, né, que é o tema dos regimes totalitários que ganham força no período entre guerras. Então, voltando aqui ao item, segundo o economista Keynes, o Keynes de fato dizia isso, né, que era muito importante que a economia alemã fosse recuperada para garantir o pleno desenvolvimento da Europa continental. Então, segundo o economista John Maynard Keynes, que certamente apoia o Plano Dawes, após a Primeira Guerra Mundial, sem a restauração da economia alemã, era impossível a recomposição de uma civilização e economia liberais estáveis na Europa. Pensamento que influenciou os franceses. Os franceses não são influenciáveis nesse momento. O capital britânico, capital de Wall Street, vai pressionar os franceses a uma maior tolerância em relação aos alemães. Os franceses vão relativizar a truculência com que vinham tratando a Alemanha. O capital começa a entrar no país. Os anos dourados de Weimar marcam a segunda metade da década de 1920. Mesmo assim, devido à longa relutância francesa, terminou por enfraquecer a economia alemã. O que enfraquece a economia alemã não é essa relutância francesa, mas é a crise de 29, 5 anos depois do Plano Dawes. Tudo bem? Pessoal, era esse o meu recado para vocês. Se você quiser conhecer o percurso, o nosso plano de preparação para o CACD, o Zeitgeist tem um plano para vocês, um plano no que concerne a preparação para o concurso de admissão à carreira diplomática, nosso plano de pagamento recorrente. Se quiser conhecer o percurso, basta apontar o seu celular para o QR Code que está aí na tela. Você vai ser direcionado para a página do percurso. Hoje mesmo eu gravei um vídeo logo no início da página explicando para vocês tudo que vocês vão encontrar no percurso. É um vídeo que, na verdade, mostra a tela da plataforma. E aí vocês têm a real noção da quantidade de conteúdo legal que tem por lá. E, por outro lado, se você quiser ajudar aqui no desenvolvimento do canal do ZG no YouTube, fica o meu pedido para que vocês curtam esse vídeo, para que vocês compartilhem esse vídeo com outros CACDistas, ajudando a impulsionar a nossa mensagem, ajudando a fortalecer o nosso canal. Eu fico por aqui e a gente volta em uma outra oportunidade. Tchau, tchau.